Então, para mim, esta matéria sobre aconselhamento cristão é uma das matérias mais importantes do nosso curso. Por quê? Porque ela nos ensina a lidar com as pessoas nas suas mazelas, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus pecados, nas suas falhas, nas suas limitações. E em vez da gente só citar a Bíblia como um papagaio, né, para uma situação específica, nós tentamos entender, compreender a natureza do problema da pessoa e buscamos juntos a solução e a resposta, é claro, dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, buscando até exemplos específicos dentro da palavra de Deus que possa nos orientar e nos ajudar. Então, só como um lembrete, o que é aconselhamento? Então, o aconselhamento é ajudar as pessoas a vencer seus problemas, e todos nós temos problemas, para que ela possa servir a Deus em paz, em amor, em harmonia, relacionar com outras pessoas. Você que diz que ama a Deus, mas não convive com os irmãos, você não ama a Deus. Então, não tem como eu demonstrar amor a Deus se eu não amo meus irmãos, se eu não amo as pessoas. E sentir bem sobre si mesma. Porque muitas pessoas não conseguem demonstrar amor a outras pessoas porque elas não se amam. Elas não ficam felizes com o que se vê no espelho. E aí elas, por não estarem bem com elas mesmas, elas acabam não servindo, não amando, não ajudando as pessoas nas suas dificuldades. Agora, o que não é aconselhamento, é o que a Roselane falou, não é dar conselho. Se você está dando conselho, provavelmente você vai incorrer em dois erros. Primeiro, se der certo, você será o Deus daquela pessoa. Porque toda vez que ela tiver problema, ela vai correr para você e você vai ser o Deus dela, a solução dela. Você vai ser a pessoa que vai ser adorada por ela. Se der errado, você é o responsável, porque ela seguiu exatamente aquilo que você falou e deu errado. Então, nós não queremos nem ser o Deus da pessoa, mas ajudá-la a depender totalmente de Deus, e nem queremos ser responsáveis para empurrar a pessoa para um erro. Então, se você dá conselho, você acaba sendo responsável pelo que acontece com a pessoa. Se der certo, você se torna a referência para ela ou o Deus dela. Se der errado, você se torna a pessoa responsável pela situação dela, porque você aconselhou e ela seguiu, deu errado. Então, aconselhamento não é dar conselho, mas é escutar em plena confiança. Mesmo que você já foi decepcionado por alguém, que você abriu seu coração, você ainda precisa continuar obedecendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos ordena a compartilhar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Você vai ter que superar a traição que você sofreu porque alguém te traiu na sua confiança. Você vai ter que superar o medo de ser exposta ou exposto mais uma vez. Mas você não pode permitir que o que a pessoa fez de errado determina a sua obediência a Deus ou não. O que determina a sua obediência a Deus é a sua condição de servo do Senhor, de discípulo de Cristo. É claro que você talvez vai ser mais cauteloso, mais cautelosa para abrir seu coração com uma pessoa. Mas isso não pode impedir você de deixar de confessar os seus pecados, de falar das suas fraquezas e pedir ajuda. Por isso que eu gosto do discipulado, porque todo encontro nosso, nós começamos com uma ação de graças, depois partimos para uma necessidade específica e oramos. E depois partimos para as Escrituras, para saber o que Deus tem para nós hoje em dia. Então, se você está num aconselhamento, se você está num discipulado, provavelmente você está sendo ajudado nos seus problemas, nas suas dificuldades. Porque é uma prática, ações de graças, e é uma prática
confessar nossas dificuldades e expor nossas lutas. Então, nós escutamos para definir qual é o problema. A pessoa adulterou, qual é o problema? O adultério. Aí você fala, não, não é. Existe algo por trás, uma força por trás, que levou a pessoa a praticar aquele ato. A pessoa está tomada de ódio. O problema é essa pessoa é amarga. Ela está demonstrando amargura. Mas o que levou essa pessoa a demonstrar amargura? Nós temos a tendência de olhar para as folhas dos problemas e não para a causa do problema. Jesus sempre olhava a causa do problema. Ele sempre diz, uma certa ocasião ele afirmou, o poder das trevas chegou a hora do poder das trevas. Então, o que estava atuando? O poder das trevas. O que está atuando por trás da atitude de uma pessoa? Ciúmes, inveja, mágoa, incapacidade de perdoar a si mesma, insegurança, ansiedade, depressão, angústia, um espírito deformado, porque Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, mas nós o deformamos com a nossa convivência com outras pessoas. Então, o que está por trás da ação, o que está por trás da atitude? Normalmente, nós só vemos a ação da pessoa, ouvimos o que alguém está falando e julgamos e erramos. Eu vou fazer uma afirmativa. Nunca é o que você está vendo, nunca é o que você está ouvindo. Você quer abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 11, por favor? Em Isaías capítulo 11, vai mostrar para nós como nós devemos julgar. Não está dizendo para a gente ficar passivo a uma realidade, mas vai nos encorajar a não julgar à vista dos nossos olhos, ao ouvir dos nossos ouvidos, ao ver dos nossos olhos, ou ao sentir do nosso coração, mas vai nos ajudar a julgar pela reta justiça. E a reta justiça, irmão, é Cristo. Então nós vamos julgar pela mente de Cristo, pelos olhos de Cristo, pelo ouvido de Cristo, e não pelos nossos olhos. E como Isaías apontou para Jesus nesse capítulo 11, eu quero que você leia comigo a partir do verso 1, que diz: do tronco de Jessé, pai do rei Davi, sairá um bento, e das suas raízes um renovo. Ou seja, o bento seria o pequeno resto, porque o tronco de Jessé foi cortado, e o renovo é Cristo. Sobre ele, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conhecimento e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quais são os atributos que um aconselhador tem que ter? Sabedoria, entendimento, conhecimento, fortaleza, temor do Senhor. Por que você tem fortaleza? Porque se você absorver os problemas dos outros, você vai para a cama, você vai adoecer, seu corpo não vai aguentar. Então você tem, a exemplo de Jesus, você tem que ter um espírito de fortaleza, de sabedoria, de conhecimento, de temor do Senhor. Se você teme a Deus, quando você vai aproximar de uma pessoa, você não vai com fórmulas mágicas, com soluções imediatistas. Você vai no temor de Deus, buscando orientação de Deus para ajudar aquela pessoa. E ele continua o texto bíblico, aqui falando especificamente de Jesus, mas ele disse que basta ao servo ser igual ao seu Senhor. Então, se você quer ser um bom conselheiro, como Jesus Cristo é, o maior psicólogo de todos os tempos, ou terapeuta, ou psicanalista de todas as épocas, você pode ser como ele. Porque ele disse, basta o servo ser igual ao seu Senhor. Então, se você não tem
entendimento, não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem fortaleza, não tem temor de Deus, não vai aconselhar ninguém. Você não está pronto, você não tem essas virtudes, você não está pronto, você tem que desenvolver estas virtudes. E ele continua, deleitar-se-á no temor do Senhor. A sua alegria como conselheiro não é o resultado, mas o Senhor. Porque há casos na Bíblia que o próprio Deus, como conselheiro direto de uma pessoa, fracassou. Mas a sua alegria é o Senhor. Porque se você aconselha uma pessoa que está tentando suicídio, e você vem trabalhando com ela, e ela suicida, a sua alegria é o Senhor. Se você pensa em resultado, você vai sentir culpado. Você vai sentir que falhou no aconselhamento com aquela pessoa. E você não falhou. Até porque você não deu nenhum conselho. Então você não falhou. Você a ouviu, você definiu qual era o problema dela, você ajudou ela a definir o problema que ela tinha, você encorajou ela a tomar decisões para a vida. Então você não falhou. Mas se você não tem alegria no Senhor, mas nos resultados, você pode sentir uma culpa violenta e pode adoecer fortemente. Então, sua alegria é o Senhor, não o resultado. É claro que trabalhamos para que a pessoa fique bem, mas não depende de mim, depende da pessoa. É uma frase, parece grosseira, mas eu vou dizer assim mesmo. O problema não é meu, o problema é da Gisele. Eu estou lá para ajudar a Gisele a vencer o problema dela. Não é meu problema, o problema é dela. Entendeu? Porque se você se envolve emocionalmente, vamos ter duas pessoas doentes, a Gisele e você. E vai ter que entrar um terceiro para ajudar os dois. Então, por mais grotesco que parece a frase, não é. O problema é do Evandir. E nós estamos aqui para ajudá-lo. Mas se ele recusa ajuda, não temos o que fazer. Não podemos fazer nada. Ele criou um bloqueio, ele não aceita. Então, o problema é da pessoa e não seu. Não toma o problema da pessoa para você. Você já tem problemas demais. Então, você não pode pegar o problema da pessoa para você. Você vai ouvi-la, vai acompanhá-la, vai identificar o problema, vai encorajá-la a tomar uma decisão. Você vai apoiá-la, mas ainda o problema é dela. Por mais grosseiro que pareça essa frase. Diz mais que não julgará segundo a vista dos seus olhos. Irmãos, 100% do que você vê não é o que você está vendo. Como assim? Você está olhando com os olhos cheios de preconceitos, cheio de fórmulas mágicas para a solução do mundo. Os pregadores, então, querem resolver os problemas da igreja, irmão, e acaba matando a igreja. Está vendo? Então, não é segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Cuidado com o que você ouve. Se é um casal e você está falando com a mulher, você está distanciando o homem de você e está aproximando a mulher de você. E ele já vai ter resistência em te ouvir. Se é um casal, aconselhamento é com o casal. Não tem como. Você pode até ter uma palhinha com a mulher, depois uma palhinha com o homem, mas no final você tem que juntar os dois para saber qual é a verdade. Não é que a mulher está mentindo ou que o homem está mentindo, mas é a visão deles do problema. É uma visão distorcida, é um sentimento distorcido dela ou dele, porque 90% do que as pessoas estão falando é sentimento, não é fato, é só o que ela sente sobre a atitude de A, sobre a atitude de B. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Não é verdade o que está acontecendo. Eu sinto que você me despreza. Ele vai e fala, mas
Como assim? Eu tenho feito isso para você, eu tenho feito isso para a sua família, eu tenho feito... Ele lembra de um monte de coisa, que é o mecanismo de defesa, para dizer, como eu te desprezo? Ah, você não me cumprimenta na igreja. Rapaz, não, na igreja eu não vejo ninguém, eu fico cego, ainda mais quando eu estou pregando, de tanta tensão e nervosismo. Aí você pode falar, o irmão está cego, é verdade, estou mesmo. Aí você chega para mim e fala, ó, eu aqui, ó, que bom que eu te vi. Né? Irmãos, não é. Infelizmente, nós erramos muito, porque nós julgamos pelo que ouvimos ou pelo que vemos. Jesus não julgava pelo que via, nem pelo que ouvia. Eu conheço pessoas que ficaram com raiva de mim, porque alguém falou alguma coisa de mim que não era verdade. E a pessoa aceitou aquilo como verdade, até que anos depois, eu abordei a pessoa e falei, olha, aconteceu isso. Ele falou, o quê? Todos esses anos eu fiquei magoado. Você devia ter me procurado. Eu não vou sair me defendendo, irmão. E eu espero que você não faça a mesma coisa. Se as suas obras não falam por você, não é a sua boca que vai falar. Então, você me conhece pelas minhas obras. Então, você pode decidir se A está falando verdade ou não, a meu respeito. Nunca é o que você está ouvindo, irmãos. Nunca é. Mas aí, versículo 4, ele diz, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, você não é passivo no aconselhamento, você é uma pessoa ativa. Você não dá conselho, mas você condena o erro, como Jesus. Deus, no caso de Elias, lembra? Ele corrigiu Elias? Corrigiu. Então, às vezes, você vai ter que corrigir o sentimento daquela pessoa, a fala daquela pessoa, a atitude daquela pessoa. Você vai ter que corrigir. Jesus, ele corrigia. Por isso que ele falou que ferirá a terra com a vara da sua boca. Mas como você vai corrigir? Com a sua ideia? Não, com a palavra de Deus. Sabendo que por trás daquela situação existem forças espirituais do mal que está atuando para destruir aquela vida. E eu não estou falando de Satanás. Eu estou falando de incompreensão, eu estou falando de ciúmes, eu estou falando de inveja, eu estou falando de desequilíbrio financeiro, eu estou falando de desequilíbrio emocional, eu estou falando de problemas físicos, eu estou falando de falta de entendimento, falta de maturidade, falta de sabedoria, falta de conhecimento. Ontem vocês viram eu apresentando uma criança dizendo que os pais não eram pais. É pai no sentido biológico, mas eles ainda não criaram aquela menina. E que os mais velhos, amigos e padrinhos e devem ajudá-los, porque eles não sabem lidar. Então, os mais velhos, que já criou filhos, pode ajudar. Só que, desde a maternidade, o casal já sai dizendo, sou pai, sou mãe. Aí não tem mais nada a aprender, eles já são. Mas se ele saísse dizendo, eu preciso aprender a ser um bom pai, com quem eu vou aprender isso? E olhar para a comunidade e ver famílias que criou filhos bem, que estão bem. Eu vou procurar fulano ou fulana para me ajudar. Porque eu não sei ser pai ou mãe. Acabei de casar e acabei de ganhar uma casa, né? Meu marido me deu uma casa, mas eu não sei cuidar da casa. Então eu vou procurar irmãs e irmãos, que quando eu vou na casa deles, está tudo organizado, tudo arrumado. Vou pedir ajuda, mas nós não temos essa cultura de pedir ajuda. É raro. E eu louvo a Deus pelos irmãos e irmãs que têm a coragem de aproximar de mim ou de alguém e pedir, irmão, estou precisando de ajuda, você pode sentar comigo? Podemos conversar? É claro, vamos lá. Né? Então, outra coisa que precisa fazer parte é a justiça
e a fidelidade. Se eu não sou fiel às pessoas que eu estou servindo, então eu vou trazer mais problema do que ajuda. E qual é o resultado esperado de nós? Porque de Cristo nós sabemos que Ele alcançou isso. Olha o verso 6, já corrigindo aí uma doutrina falsa dos testemunhos de Jeová. O lobo habitará com o cordeiro. É possível uma pessoa violenta, como um lobo, habitar com o cordeiro? É possível. Se nós, discípulos de Cristo, não julgar pelo que vemos e ouvimos, mas pela reta justiça, aquele homem desprovido de mansidão torna a pessoa mais mansa da terra. Só vai perder para Moisés, porque Moisés já é o mais manso. Aqui está usando uma linguagem figurada para falar da paz que reinaria no reino de Cristo. Então, se na igreja não reina paz, é porque Cristo não está reinando. É os homens. Se há paz na igreja, é porque Cristo está reinando na igreja. Então, no aconselhamento é a mesma aplicação. Eu estou aplicando. Se há paz no aconselhamento, confiança, justiça, santidade, fidelidade, vai ter um ambiente de paz? Vai. Apesar da dor que o aconselhado está sentindo, apesar do trauma que ele está vivendo ou vivenciando. Então, aqui é uma linguagem figurada para descrever a paz. O leopardo se deitará com o cabrito. Tem muitos leopardos dormindo com uma cabritinha, né? No sentido dócil da palavra. E você pode chegar lá e trazer a paz. Bem-aventurado os que promovem a paz, porque deles é o reino de Deus. Jesus sempre promovia a reconciliação. E como conselheiros, nós devemos buscar que a pessoa reconcilie, e nesta ordem, primeiro lugar, com ela mesma. Segundo lugar, com as pessoas. Terceiro lugar, com Deus. Aí vem os estudiosos eruditos da Bíblia, sem contexto teológico e histórico, e diz, mas eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar na minha vida. Ô meu irmão, você está citando a Bíblia errado. Porque a Bíblia diz que se eu não amo o meu próximo, como Jesus me amou, eu não posso amar a Deus. Então, se você não é uma pessoa resolvida, você não vai conseguir ajudar outras pessoas. Então, você tem que amar a si mesmo. Não estou falando de egoísmo, eu estou falando de amar a si mesmo, de gostar de si mesmo, de dizer, eu sou uma poesia de Deus, eu sou uma pessoa que tem poder de dominar tudo, eu sou um sacerdote do rei, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma pessoa que tem o Senhor do lado. Eu sou uma pessoa que eu posso falar com Deus e Ele me ouve. Uma pessoa resolvida. Sabe por que os casamentos não estão dando certo? De modo geral. Não estou em mente ninguém aqui na minha cabeça. Porque duas pessoas não resolvidas se casam e usam as escrituras. Dois se tornam um. Mas é dois. Duas pessoas resolvidas se tornam uma. Não é a metade da laranja. Aquele cantor está buscando a metade da laranja até hoje. Se ele estivesse buscando uma laranja completa, com casca, semente, goma e caldo, ele estava fazendo uma boa laranjada. Mas está pegando a outra metade, não casa, irmão, não casa. Pode cortar e não casa, não tem jeito. Então, se você quer um relacionamento saudável, em termos de casamento, adiantando, mais tarde a gente vai falar sobre isso, você tem que ser, se você quer uma pessoa espiritual, então você tem que ser uma pessoa espiritual. Se você quer uma pessoa amorosa na sua vida, você tem que ser uma pessoa amorosa. Se você quer uma pessoa sábia, inteligente na sua vida, você tem que ser uma pessoa sábia, inteligente. Você tem que ser uma pessoa
Por isso que aquelas versões bíblicas que dá a ideia que a mulher completa o homem, está tudo errado. Ela está no mesmo nível e caminha junto. Foi feita a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Aquela ideia de auxiliadora, está errado. Ela faz com, ela ajuda ou ela faz, porque ela sabe fazer. Ela é madura. Por isso que as versões bíblicas muitas vezes jogam a gente no buraco, porque a gente entende errado. E privilegiados são vocês que estão ouvindo coisas que muitos gostariam de ouvir e não ouvem. Ou porque não podem, ou estão longe. Estão numa igreja que onde as pessoas foram instruídas só receber uma cartilha com lição A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, H e pronto. Então, qual é o resultado? Paz. Essa ideia do lobo, o cordeiro, do leopardo e o cabrito, a criança com uma serpente, a vaca pastando com a ursa. O nosso conselheiro, que é Cristo, quando nos aconselha e nos julga, qual é o resultado? Paz. Paz. E aí, irmãos, olha o versículo 10, olha o que vai acontecer. Aqui é uma passagem aplicando diretamente a Cristo, tá bom? Nenhum rei de Israel encaixa aqui, somente Jesus Cristo. Mas aplicando para nós, olha o que vai acontecer se nós agimos como Jesus. Basta o servo ser como o seu Senhor. Então, eu nunca mais vou julgar pelo que eu ouvi. E a verdade tem 3 lados. Não tem 2 lados, não. Tem 3. Tem a verdade do Evandir, tem a verdade da Nadege e tem a verdade. Porque eles estão influenciados pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelas observações, pelas palavras, estão feridos. Então, cada um está expondo a sua verdade, que não é a verdade, mas é a dele. Ele não está mentindo. Ele está expressando o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu. Ela, a mesma coisa. E você, como conselheiro, tem que fazer uma cirurgia, separando o que é emoção, o que é observação, o que é fato. E você vai ver que o fato é só 10%, o resto tudo é emoção. E você vai ter que trabalhar as emoções daquela pessoa e os fatos, voltando aos fatos. Então, falando de Jesus, no verso 10, ele diz, naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Sabe o que vai acontecer quando nós tivermos bons conselheiros na igreja, boas conselheiras na igreja? Sabe o que vai acontecer? As nações virão para aprender conosco. As nações virão para ser aconselhada. Sabe o que o Daniel Morgan falou? Eu não posso fazer esse curso com vocês? Eu falei, pode, mas uma semana depois da aula dada, porque a aula aqui é presencial, você não vai estar aqui, então a gente só vai mandar aula uma semana depois. Ele é um estrangeiro, no sentido geográfico, é da família de Deus, mas no sentido geográfico, ele falou, a pouca coisa que eu ouvi sobre aconselhamento na semana passada, me fez querer ouvir o curso inteiro, e eu já vou aplicar. Deus, ele fez uma promessa. As nações aqui iriam a Cristo, e estão indo. Mas se nós somos como Cristo, e seguimos o exemplo de Cristo, as pessoas virão de longe para ouvir e aprender, e lidar com seus problemas, e sair daqui resolvida, abençoada, para ouvir outros e ajudar outros a se tornar pessoas resolvidas. Então, eu peguei Isaías, eu apliquei o contexto histórico e teológico, que é uma mensagem de Isaías, falando do Messias, e eu trouxe para nós. Então, a partir de hoje, se você ouve alguma coisa sobre alguém, você pode até anotar, mas não pode dizer é isto. Você tem que ouvir o outro lado, depois juntar os 2 lados, e depois estabelecer a verdade. E nós vamos aprender como fazer isso, tá bom? Nós falamos que os seres humanos têm 2 necessidades básicas, sem as quais as outras necessidades não
têm valor mesmo que supridas. Primeiro, a necessidade de reconhecer o seu próprio valor. As pessoas querem sentir úteis, valorizadas, amadas, especiais. E na igreja deveria ser o lugar onde elas se sentem assim. E em casa. O marido pode ser um Zé Ninguém lá no trabalho dele. Mas quando ele chega em casa, ele tem que sentir o rei do lar. E uma mulher, e a sua esposa como aquela leoa, esperando o seu rei. Mas às vezes ele chega em casa e é tratado como um indigente. E não tem nenhum respeito. Por que você acha que a maioria dos maridos na sexta-feira prefere ficar no boteco do que ir para casa? Não é porque eles querem beber, irmãos. Quer investigar? Sexta-feira agora, vai nos bares. E você vai achar lá um monte de pessoas não bêbadas. Pode até ter uma cerveja lá na mesa, conversando. Por que eu vou voltar para casa? Se lá eu vou ser xingado, maltratado, desrespeitado, cobrado. Nada. Vou sair com meus amigos. Sério, gente. Vai lá para você ver. Você vai ver alguns bêbados. Mas é 10% de tudo. A maioria das pessoas estão indo lá, porque lá elas podem ser elas mesmas, elas podem conversar, elas podem falar o que sente, o que pensa, e ninguém vai dizer nada. Eu até falo de vez em quando que nós precisamos trazer um pouquinho do boteco para dentro da igreja. Não é a cachaça, viu, Gisele? É o torresmo, e é o suco. E a gente senta e conversa e passa a noite batendo papo. Não seria legal, na sexta-feira, a gente encher aqui de mesas e suco natural e torresmo para quem gosta e outras coisas. E a gente passar a noite toda conversando. Seria bom ou não? Com uma musiquinha no fundo. Hã? No final dá até sorvete, meu irmão. E falar do futebol de ontem também, não é problema. Só não pode brigar, mas conversar. Você viu o golaço que o cara marcou, né? Ou seja, a igreja precisa ser um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas, amadas, especiais. E outra necessidade é de segurança. A pessoa se sente segura no nosso meio. Sente que ela pode compartilhar a sua dor, que ela será ouvida. Ela pode compartilhar a sua necessidade. Mesmo que demore um pouco, sua necessidade será suprida, principalmente na área financeira. Nós não somos banco e nós não produzimos dinheiro na igreja. Nós não cobramos o dízimo das pessoas. Nós sempre temos mais necessidades do que dinheiro. Mas nós temos um Deus que é Senhor de todo ouro e toda prata. Semana passada eu falei com Deus mais ou menos assim: Senhor, eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para aquilo. Eu não vou falar as coisas porque senão você identifica e eu não quero que você saiba. Eu preciso de dinheiro para aquilo, eu preciso... Eu fui falando com Deus do dinheiro que eu precisava para atender nenhuma necessidade minha, mas dos meus irmãos e irmãs em Cristo. E eu vou te falar o resultado final de quanto eu estava precisando. Mais ou menos uns 6 mil reais. Semana passada. Todo o dinheiro chegou na minha mão. Consegui fazer tudo o meu que eu falei com ele quando jovem. Eu falei com ele, faz muito difícil quando jovem. Tem que te pôr no meu ombro, você vai chegar ao céu. Ele falou, doação, eu não tinha nem um centavo, irmãos. E eu começar a pagar essas necessidades. Mas eu coloquei diante de Deus, que é o Senhor de todo ouro e toda prata. E Ele foi providenciando. Como assim, ó? E eu não estou falando isso para mim. Eu estava falido. Eu já estava no vermelho no banco. Mas o meu Deus nunca é falido. E Ele usa quem Ele quiser. Ele usou pessoas fora do país, que esse meu amigo, ele é brasileiro, mas mora fora do país. Ele usou gente de casa, ele usou gente de casa que eu falo daqui, ele usou gente de outro estado daqui. Ele usa até o cabelo vermelho, irmão. Ele usa quem ele quiser. Então, quando nós contamos essas experiências que nós temos, é para mostrar que nós podemos sentir confortáveis diante do nosso Deus, porque Ele vai
agir no tempo dele. Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes quando pessoas mandam dinheiro de longe, até chegar, levam alguns dias, mas chega. Eu brinquei com Deus depois. Eu falei, que bom, Senhor, que o anjo do Senhor não parou na Ucrânia para lutar com os príncipes da Rússia. Lembra de Daniel? Ele orou, o anjo veio, depois de 21 dias, e ele falou, Daniel, desde que você orou, a resposta foi dada, mas eu tive que lutar com os anjos da Pérsia, aí a coisa complicou. Eu conheço a Bíblia, eu conheço Deus que eu sirvo. Eu falei, Pai, não deixe os anjos lutarem com os anjos da Rússia, nem da Ucrânia. Por favor, porque a coisa é urgente. E no mesmo dia chegou. No mesmo dia, irmãos. Agora eu falei assim, agora você pode ir lá lutar com os príncipes da Rússia e da Ucrânia. Deus age, irmãos. Nós queremos um Deus teísta. Quando a gente fala um Deus teísta e não deísta, é para dizer que Deus está atuando. Ele julga com justiça, Ele governa as nações, Ele é o soberano dos reis da terra. Isso não é linguagem figurada, é real. E se você levantar a mão, você pode até tocar nele. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Então, se nós providenciamos para as pessoas uma identidade e segurança, elas vão se sentir confortáveis no nosso meio para abrir seu coração, sua vida, porque ela sabe que não será humilhada, nem envergonhada, mas acolhida e amada. Citamos a lei dos 10 mandamentos. Quando fala das leis que tem a ver com Deus, mostra como você descobre o seu valor. Citamos os 2 mandamentos de Jesus. Quando você ama a Deus, você descobre o seu valor. Você não é aquilo que você tem, aquilo que você possui, mas aquilo que você é, aquilo que Deus faz você ser. Esse é seu valor. Sabe qual é o seu valor? Jesus na cruz. Ponto. Esse é seu valor. Não deixe ninguém diminuir você. Ninguém. Quando alguém lembrar dos seus erros passados, você fala, é verdade, eu errei mesmo. Mas Cristo apagou meus pecados na cruz. E você não vai usar isso para me diminuir, para me manipular, para me controlar. Você não vai usar isso, porque meus pecados foram apagados. E quando você cria relacionamentos que vai criar segurança, né, uns aos outros. Quando você segue os 10 mandamentos falando não mate, não roube, não cobice, não adultere. Falando agora do mandamento de Jesus, ame, né, uns aos outros como eu vos amei. Então não depende de nenhuma atitude da pessoa para você amá-la. Só depende de você. Na lei dependia como você se ama, mas Cristo se ame inimigos. Se eu vou amar meus inimigos, quanto mais aqueles que estão lutando comigo, junto à família, junto à fé. E não depende da atitude deles, depende da minha obediência a Cristo. Então, quais as 2 necessidades básicas de todos nós? Sentir valor de nós mesmos e sentir seguros ou segurança. Uma outra coisa que pode nos ajudar é quando nós decidimos o que precisa ser feito. Quando eu tenho algo para fazer. Muitas pessoas se sentem inúteis na igreja porque não acham nada para fazer. Não é que não tem, é porque elas não se colocam à disposição para fazer. Pergunte, o que tem para fazer? Lavar o banheiro, eis-me aqui. E quando você lava o banheiro, você pode achar indigno, mas não é. Quem vai sentar lá? Jesus. Porque ele disse, quando você der um copo de água fria para um dos meus menores discípulos, a mim você me deu. E quando você limpou o banheiro e deixou limpo, foi para mim sentar. Não tem nenhum trabalho indigno na igreja, porque todos são feitos para Jesus. Todos. Quando você liga o ventilador e refresca seus irmãos, quem você está refrescando de verdade? Jesus. Quando você prepara uma mensagem, gasta seu tempo para edificar a igreja, quem você está edificando? Jesus.
Mas quando você vira as costas para um irmão em necessidade, para quem você está virando as costas? Para Jesus. Lembra quando ele falou com Paulo, Saulo, 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 por que me persegues? Saulo estava perseguindo quem? A igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Quando você toca na menina, você não sente? Sente na hora. Quando você faz o menor dos discípulos, Deus sente na hora. Na hora, irmãos. Quando você ora a favor de alguém, Deus manda os anjos calarem. Calem. O Brian está orando. Como assim, senhor? O mundo inteiro está orando. Não. Olha a oração dele. Ele, hora nenhuma, pediu nada para ele. Ele a mim agradeceu, ele me louvou e ele pediu para os outros. Além de responder para os outros, vamos dar alguma coisa a ele? Está vendo? Então, pergunte o que tem para fazer. Faça uma lista das coisas que tem para fazer. Temos crianças para cuidar? Temos casais jovens para ser ensinados como cuidar dos seus filhos pequenos? Como as mulheres mais jovens consigam amar esses maridos cabeçudos? Temos que evangelizar 6 bilhões de pessoas? Temos que manter o prédio razoável, limpo, cheiroso, para receber e acolher os irmãos? Temos que preparar o café? Sim. Sim. Sabe quem começou esse café da manhã aqui na congregação? Foi o irmão mais pobre dessa igreja. Ele nem ganhava um salário mínimo por mês. E ele comprava o pó, ele comprava o açúcar, e ele combinou com um amigo dele que era padeiro, que ele ia pagar o pão, o bolo, e o cara, toda manhã de domingo, o padeiro vinha aqui entregar. Ele não sabia pregar, orava como um anjo de Deus, mas ele não podia pregar, não podia ensinar, mas orava como um anjo de Deus. Foi o mais pobre. E eu sempre falava, irmão, essa igreja só é alegre. Inclusive, essa igreja é conhecida nos Estados Unidos como a igreja do barulho. Igreja barulhenta. Não porque usamos instrumento de música. É porque, você viu o que aconteceu ontem depois do culto? O barulho, as crianças pulando, escondendo, a turma comendo pipoca, levando pipoca para casa. Né, e a turma, aquele zumbido das abelhas. É por isso que eles falam que eles chegam do outro lado e já vê o barulho. Ele fala, chegamos na igreja barulhenta. É um elogio que eles fazem para a gente, não é pejorativamente. É um elogio, né? Porque aqui a gente come no prédio, não está nem aí. Aqui não é santuário. Que santuário? Agora vai em alguns santuário, meu irmão. Tem um lugar santo dos santos. Só os homens podem ir lá na frente. Os santificados. Ser pecador nem sobe no altar. Nem perto. Lá, irmão, na cozinha, todo mundo quer ficar lá, bater papo. Né? Aí a gente tem que lembrar das Martas, vem para cá. Falando isso, pergunte. O que eu posso fazer? Você pode cuidar do som da igreja? Você pode cuidar da iluminação? Você pode cuidar da limpeza do prédio? Você pode cuidar das crianças? Às vezes só vai vir uma no domingo, mas é sua responsabilidade. Então chega no horário. Você assumiu o compromisso. E só chegou uma, glória a Deus. Mas trate aquela criança como se ela fosse 1000. E quando chegar 1000, trate os 1000 como se fosse um. Você vai olhar nos olhos de cada uma. E vai dar atenção a todas elas. Você pode ajudar os jovens, pode ajudar os velhos. Irmão, nós estamos envelhecendo e nós vamos precisar de ajuda dos jovens para ir nas nossas casas e lavar os nossos banheiros, porque nós não teremos força para fazer. A quem você está servindo? Jesus. Quem vai cuidar dos nossos idosos? Que faz suas necessidades na roupa e precisa de alguém para limpá-los, lavá-los. Vocês. Eu. Agora eu posso fazer. Mas daqui uns dias alguém vai ter que fazer. Nós não vamos pôr os nossos velhos em orfanato, em asilo. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos velhos. A igreja está envelhecendo. Quem vai cuidar? Então, o que fazer? Pergunte, o que eu posso fazer? Tem tanta coisa para ser feita. E aí você vai
cumprir o mandamento de Deus, de amá-lo, de honrá-lo, de respeitá-lo. O que você está fazendo? Você pode perguntar também, quem eu posso amar? Inimigos e amigos, todos. Não pode? Jesus mandou. Amar não é sentimento, irmão. É atitude. É aquele necessitado que você para da sua correria para ouvi-lo, para dar-lhe um lanche. É isto que é amar. Então nós podemos amar. Eu não tenho que gostar de você para te amar. Você é até chato, cabelo amarelo. Mas eu não dependo do cabelo, da cor do cabelo da minha irmã para amá-la. Eu posso levá-la para casa, eu posso pagar alguma coisa que ela precisa de necessidade. Não precisa gostar do cabelo dela, não? Tá bom?